Esdras capítulo 8, versículo 21. Eu ministrei esse versículo, esse capítulo, esse texto, quinta-feira, lá na Palhoça, na igreja do Evangelho Quadrangular. 9 almas aceitaram Jesus. E eu senti no coração de ministrar esse texto também para vocês. É claro que eu não vou pregar toda a mensagem. Esdras capítulo 8. Primeira vez que eu preguei esse texto foi também na igreja quadrangular de Novo Hamburgo. A quadrangular, nesses meses, ela faz uma campanha chamada Jornada Feliz. E é o tema da minha mensagem: para fazer jornada feliz. Você sabe que nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui passando por uma jornada. É só uma passagem. Então faça dessa passagem algo extraordinário. Amém? Faça dessa passagem algo marcante. Faça dessa passagem algo que você vá, mas que o que você for fazer permanece. Eu nem pensava em nascer, irmãos, quando esse livro aqui foi escrito. Mais esperto que o diabo, nem pensava em nascer. Amém? Quem achou Esdras 8:21? Diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o Senhor nosso Deus, e para pedirmos jornada feliz. Tem tradução que fala caminho seguro, na King James. Para nós, para nossos filhos, e para tudo aquilo que é nosso. Amém? Ou não amém? Pastor, como é que eu faço para que eu possa fazer uma jornada feliz na terra? Primeiro, seja terráqueo. Porque tem crente, irmão, que vive na terra como se fosse divino, como se fosse Deus. Seja humano. Amém? Deus estava procurando homens que o auxiliasse para que ele trouxesse o povo de volta de Babilônia para sua terra de origem, que é Jerusalém. A ida para a Babilônia aconteceu em 3 levas, e a volta também aconteceu em 3 levas, porque Deus nunca fica perdendo para o diabo. Como Pedro negou Jesus diante de uma fogueira, ele também negou 3 vezes, ele também teve que confessar diante de uma fogueira 3 vezes que ele amava Jesus. Deus nunca fica perdendo para o diabo, nunca. Mas tem coisas, e sempre que Deus quis fazer alguma coisa, embora Ele pudesse fazer tudo sozinho, Deus sempre procurou envolver pessoas, porque Deus é relacional. Amém? A Bíblia diz em Gênesis 2:7 que nós fomos criados do pó da terra. E algumas vezes nós nos esquecemos que nós não somos terra. E é por isso que às vezes a gente quer ser o centro do universo. Durante muito tempo, acreditaram que o centro do universo era a terra, e não o sol. Então, para você me entender, a Bíblia diz que Deus então chama Esdras, prepara Esdras. E a Bíblia diz em Esdras capítulo 7, versículo 10, que Esdras preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor, praticar a lei do Senhor e ensinar a lei do Senhor. Por quê? É impossível você cumprir o seu chamado, você cumprir o propósito da sua existência, se você não estiver apaixonado e ser um profundo conhecedor da palavra de Deus. Para você me entender, a sua jornada, o seu sonho, o seu ministério, o projeto que Deus tem na sua vida é o seu veículo. Mas não basta você ter um veículo, tem que haver um caminho.
porque o seu veículo é terráqueo, é terreno, não é um avião, é um veículo. E a Bíblia diz em João 14,6 que Jesus é o caminho. Então você já tem o veículo e você já tem o caminho. Só que um veículo precisa de combustível, é a sua fé. Sem fé você não faz nada. Não adianta você ter um caminho e ter um carro e você não ter combustível. Então olha só, você já tem o caminho, você já tem o veículo, você já tem o combustível. Falta uma coisa, GPS, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso GPS, é o nosso guia. Lá, quando fomos ministrar quinta-feira na Palhoça, a gente só conseguiu achar, né, Robson, por causa do GPS, por causa do Google Maps. Entra aqui, entra ali, entra aqui, entra ali. Irmão, antes tinha que marcar com o pastor para ele nos esperar num posto de combustível lá perto. Então você já tem o veículo, você já tem o carro, o veículo, já tem a fé, já tem o caminho, e já tem o GPS. Só que você é o motorista. Algumas vezes nós não vamos a lugar nenhum porque a gente quer que Deus seja o motorista. Ele não é o motorista, irmão, ele é o caminho. O motorista é você. E você, o motorista, decide se quer seguir o GPS ou pegar o seu atalho. É você que decide. Você é o condutor. Você é o motorista. Você é responsável pela sua jornada na terra. Você pode dizer isso para alguém do lado? Você é o responsável. Não transfira a responsabilidade. Cada um tem a vida que merece. Então Deus queria usar alguém e Ele resolveu usar um improvável chamado Esdras. Deus resolveu usar um improvável chamado Gian. Quando eu falar assim, Deus resolveu usar um improvável chamado, você vai falar o seu nome bem alto. Amém? Vou tentar aqui porque aqui não está muito empolgado. Não, vamos lá. Deus resolveu usar um improvável chamado Gian. Então olha só, mas o problema, irmãos, é que a gente tem dificuldade de ser humano. Por isso que a gente luta para que todos nos reconheçam como super espirituais. Mateus capítulo de número 26, versículos 63 e 64. Jesus estava sendo julgado por um sumo sacerdote chamado Caifás. E o sumo sacerdote olhou para Jesus e disse: ei, me diz aí, eu rogo pelo Deus vivo, você é o filho de Deus? Sabe o que Jesus respondeu? Quem está dizendo é você. Jesus disse, no versículo 64, mas em breve vocês verão o Filho do Homem, não Filho de Deus, o Filho do Homem vindo com seus anjos e assentado no trono. Por que Jesus usou a expressão Filho do Homem? Responde para mim, Jesus não era Filho de Deus? Era ou não era Filho de Deus? Claro que Jesus era Filho de Deus. Deus declarou que Jesus era Filho dele. No último versículo de Mateus capítulo 3, ele disse: eis aí meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O diabo, em Mateus capítulo 4, versículo 3, ele disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Mateus capítulo 16 e versículo 16, o Pedro disse: tu és o Filho do Deus vivo. Os demônios na vida do gadareno reconheceram que Jesus era Filho de Deus. O Gabriel, quando veio trazer a notícia, um anjo, disse para Maria que Jesus, aquilo que estava gerando nela, era o Filho de Deus. Natanael reconheceu Jesus como Filho de Deus. Aquele soldado na cruz, quando Jesus expirou e houve o terremoto, ele reconheceu que Jesus era Filho de Deus. Só que interessante que Jesus só se chama de Filho de Deus 3 vezes no Evangelho de João, que é o Evangelho que apresenta ele como Filho de Deus, porque Lucas apresenta ele como homem, Marcos apresenta ele como servo, Mateus como rei, João apresenta como Filho de Deus. Mas é interessante que nesse Evangelho, o Evangelho de João, nos 22 capítulos, ele só se autodenomina Filho de Deus 3 vezes, mas ele se chama de Filho do Homem 83 vezes.
Você sabe por quê, irmão? Porque a verdadeira espiritualidade, ela se manifesta na humanidade, não é no humanismo, é na humanidade. Filho de Deus, irmão, nós queremos ser filhos de Deus a todo custo, e isso é bom. Mas a maioria dos filhos, uma filiação mal administrada, nos faz desperdiçar aquilo que o pai tinha para nos dar na hora certa. Exemplo, Lucas capítulo 15, o filho pródigo. Administrou a sua filiação errada e exigiu aquilo que era o seu direito. Infelizmente, nós descobrimos que nós somos filhos de Deus e não servos, nós descobrimos que fazemos parte de um reino e não de uma religião, mas nós como filhos de Deus, maioria de nós, algumas pessoas aqui administram mal essa filiação e começam a exigir de Deus as coisas antes do tempo. A pessoa que na sexta-feira ela sai do seu trabalho e ela para no bar e ela pede uma cervejinha bem gelada e ela diz, porque eu também sou filho de Deus. Meu casamento está em crise, minha mulher está chata. Eu vou dar uma namoradinha, porque cavalo amarrado também pasta. E eu também sou filho de Deus, eu tenho o direito de ser feliz hoje. Tenho o direito de ser feliz agora, porque eu também sou filho de Deus. Por que Jesus se denominou filho do homem? Porque, irmão, a Bíblia diz em Romanos que a criatura espera a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Não era para eles esperarem a manifestação, era para nós estar nos manifestando como filhos de Deus. Mas a maioria dos filhinhos são egoístas. A maioria dos filhinhos, irmãos, eles desfrutam do que é do pai. A maioria dos filhinhos, irmãos, são mimados. Então Jesus disse, o filho do homem. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, a Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele humilhou-se, esvaziou-se e tomou a forma de homem. Espiritualidade não é você ser mais divino, espiritualidade é eu e você sermos mais humanos. Quem está entendendo aqui? Então diga para alguém do seu lado, Deus está procurando filhos do homem. Porque filho do homem sangra. Porque filho do homem sente dor. Filho do homem sofre quando é traído, quando se sente abandonado, quando se sente trocado. O filho do homem, irmão, ele cansa também. O filho do homem também se sente tentado, por isso que ele não brinca com o diabo, porque o filho do homem reconhece o seu limite. Eu não quero ser pastor de uma igreja super espiritual, eu quero ser pastor de uma igreja que é espiritualmente humana, que chora com os que choram, que se preocupam em alimentar quem tem fome, que se preocupam em ajudar, pelo menos, a pagar o aluguel do lugar que frequenta. Eu estou orando para que Deus levante uma igreja humana, humanitária, uma igreja apaixonada por gente, uma igreja que gosta de pessoas. Eu já tenho, nós já somos, mas podemos melhorar e muito, e nós iremos melhorar, porque é para esta missão que Deus está nos chamando, para que nós tenhamos uma jornada feliz, e não sejamos filhos de Deus mimados e egoístas, apenas desfrutadores, apenas consumidores daquilo que Deus tem para nós. Nós seremos agentes de milagres na vida das pessoas. Nós seremos resposta de oração para a vida das pessoas. Nós seremos a resposta que essa cidade está procurando. Aleluia! Pastor, como que eu faço para ter uma jornada feliz? Como que eu faço para ter uma passagem épica na minha curta existência em que eu terei nessa terra? Primeiro, seja humano. Segundo, seja um promotor. Seja um promotor do reino de Deus. Seja um promotor de festa. Seja um promotor de alegria.
Seja um promotor de leveza na vida das pessoas, alivia o fardo de alguém. Vamos lá, Esdras capítulo 8, versículo 21, começa dizendo: então, o que ele fez? Quem está no culto aí, diga eu. O que ele fez? Apregoei. Essa palavra aí, irmão, não é na etimologia. Essa palavra no dicionário da língua portuguesa quer dizer promover em voz alta. Esdras promoveu em voz alta. Você está entendendo por que já teve gente da nossa igreja, tem gente aqui da igreja, diz: pastor, eu não me incomodo quando a igreja não fala, não responde. Eu também não me incomodo. Mas eu não sei se esta é uma questão de costume em igreja, ao qual eu fui criado espiritualmente, mas eu gosto de ouvir a voz da igreja, eu gosto de interagir com vocês, irmão. Para mim, no começo, que eu olhava vocês com essas máscaras e vocês não expressavam uma conduta emocional, aquilo me deixava assim, quase que desestabilizado. Então Esdras disse: eu apregoei ali um jejum, ou seja, eu promovi em voz alta. Eu promovi em voz alta. Esdras capítulo 3, versículo 11 diz: e todo o povo jubilou com altas vozes. O povo cantou com altas vozes. Os diáconos estavam ali na salinha, ali, oração, fogo pegando, oração de poder. Passou o irmão do lado e disse: ô glória! Eu senti que ele sentiu. Porque ele sentiu a vibração. O som, ele causa vibração. Então a Bíblia diz o quê? Esdras 3:11: e todo o povo jubilou em altas vozes, quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa de Deus. Gente, quando o povo de Deus viu a casa de Deus se reerguendo, o povo começou a cantar em altas vozes. Já teve gente que passou aqui na frente, irmão. Eu contei o testemunho e vou repetir porque teve gente que não estava aqui. Teve gente que passou aqui na frente com uma quantidade exacerbada de Rivotril para ir se matar lá no Arroio do Silva. Deu testemunho para mim. Passou aqui na frente, sentiu um... que isso? Foi até no retorno, voltou, encostou o carro aqui, entrou na igreja, aceitou a Jesus, está congregando com a gente até hoje. Sentiu a vibração. O povo de Deus, quando viu a casa de Deus começando a se reerguer de novo, querido, o corona vai passar em nome de Jesus, e esta casa vai se reerguer de novo, em avivamento, em adoração, e aquele fogo está voltando, em nome de Jesus. Então o mundo espiritual, ele se move através da fala. O mundo espiritual, ele se move através das palavras. Por isso que é importante a igreja aprender e a gostar de dizer glória a Deus, aleluia, fala mesmo Jesus, misericórdia. Quando é para a gente, miseriqueima. Quando é para o irmão do lado, fala mesmo Jesus, pega de jeito. É importante isso, irmão. A Bíblia diz em Marcos capítulo 10 que Bartimeu era cego, era mendigo, estava com um monte de problema, mas Jesus chega para ele no versículo 51 e pergunta: fala aí, Bartimeu, o que tu queres que eu te faça? Essa pergunta não parece óbvio? Fala para mim. Parece óbvio, mas Bartimeu precisava de muita coisa. Sendo cego, precisava de uma bengala, precisava de um cão-guia, precisava de dinheiro porque era mendigo, precisava de uma roupa bonita porque ele era mendigo e trazia uma capa de mendicância. Ele precisava de amigos porque cego, pobre, mendigo não tem amigos. Então ele precisava de muita coisa. Mas quando Jesus pergunta para ele: Bartimeu, fala para mim, o que tu queres que eu te faça? Jesus sabia o que ele sabia que precisava, mas Jesus queria que Bartimeu estabelecesse Você tem falado para Deus as tuas prioridades? Você tem definido para Deus exatamente aquilo que você sonha, aquilo que você quer, aquilo que você deseja? Você tem sido específico?
A Bíblia diz, irmão, em Tiago capítulo 3, versículo 10, que da mesma boca procede bênção e maldição. Da mesma boca procede bênção e maldição. Querido, diga para alguém do lado: seja um promotor de bênção. Abençoe a sua vida, abençoe a sua cidade, abençoe seu culto, abençoe sua amizade, abençoe seu marido, abençoe o seu esposo, abençoe seus filhos, abençoe teu trabalho, abençoe teu salário, abençoe a tua igreja, abençoe a tua cidade. Abençoe esse momento que você está passando, porque ou você está dando tudo certo, ou você está aprendendo muito, um dos dois. E para encerrar nesse subtópico, Provérbios 18 e 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Sonhos têm morrido por causa da nossa língua maldita. Projetos, bênçãos de Deus têm morrido, porque a gente fala o que não deveria, diante de pessoas erradas. Mas pastor, era brincadeira. Brincadeira para você, para o diabo não era. O diabo toma aquela palavra e cobra isso no mundo espiritual. Por isso Jesus disse: cada um vai ter que dar conta das suas palavras. Ele disse: pela tua palavra, tu vai ser condenado ou tu vai ser justificado. Eu prefiro, irmão, ser justificado. Eu prefiro ser abençoado pelas minhas palavras. Pastor, é fácil? É fácil não, gente. Eu li um livro da Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande. Eu ia ligar para ela, ia processar ela, irmão, porque ela escreveu a minha biografia sem falar comigo. Ela escreveu, Kelly, a minha biografia e não falou nada, não pediu para mim, Xande. Eu e minha boca grande. Quando eu cheguei na vitrine que eu vi o livro da livraria, eu disse: nossa, esse livro aqui é para os irmãos lá da igreja. Aí Deus disse: por isso que eu trouxe você. Talvez você esteja pensando: essa palavra aí, o fulano devia estar aqui. Por que você acha que Deus trouxe você no lugar do fulano? Vamos mudar de assunto. Como ter uma jornada feliz, pastor? Como não desgraçar minha vida na terra? Como eu cumpri o propósito de voltar para o meu lugar de origem, para a minha Jerusalém, habitação de paz, na etimologia hebraica. Jerusalém, habitação de paz. Como que eu faço? Terceiro lugar, retorne ao lugar do propósito. Retorne ao lugar do propósito. Não era propósito de Deus que o povo ficasse lá na Babilônia. Não era propósito de Deus. O propósito de Deus era a ida para a Babilônia. Não é propósito de Deus que você... Aliás, é propósito de Deus que você entre no deserto. Mas não é propósito de Deus que você viva e morra no deserto. É propósito de Deus que tivesse vindo o coronavírus, mas não é propósito de Deus que esse vírus permaneça. Esse vírus só vai voltar com mais força, ou outro vírus, com outra nomenclatura, se nós não tivermos aprendido a lição que deveríamos aprender. Qual é a lição, pastor? A lição da máscara, meu cheiro lindo, de Jesus. Qual é a lição, pastor? Tapar a boca. Fala menos. Qual é a lição da máscara, pastor? Puxar a orelha, para a gente ouvir mais. Qual é a missão da máscara, pastor? Deixa só o olhinho de fora, irmão, para a gente prestar mais atenção nas coisas. Prestar mais atenção na vida, prestar mais atenção nas pessoas. Já falei, vou repetir, até ela brigar comigo, a Edna nunca valorizou tanto. Quem teve corona, irmão, respirou por aparelhos, nunca tinha ou teria avaliado o valor de uma respirada bem funda. Retorne ao seu lugar do propósito. Esdras capítulo 7, versículo 9. Pois no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da partida de Babilônia.
O nome Babilônia quer dizer confusão. E no primeiro dia do 5º mês, ou seja, 4 meses depois, chegou a Jerusalém, habitação de paz. Deus não criou você para viver no meio da confusão. Deus não criou você para viver no meio da confusão. Deus criou você para viver numa habitação de paz. Se a sua casa está uma confusão, se a tua vida financeira está uma confusão, se o teu financeiro, se o teu trabalho está uma confusão, isto é uma placa de Deus, é um sinal de Deus, para que você reprograme a sua vida e volte para o propósito de Deus. E a Bíblia diz que ele fez isso segundo a boa mão do seu Deus. Então, durante 70 anos, o povo ficou no cativeiro, presos. Só que agora era o tempo de voltar. Então, irmão, quando eu falo de tempo de voltar, eu não estou falando de geografia. Pastor, eu acho engraçado quando alguém diz, pastor, Deus falou para eu voltar para a igreja mãe. Então eu vou ter que voltar para a católica. Quando eu nasci, a minha igreja mãe era católica. Eu vou ter que voltar lá. Porque, irmão, entenda, voltar ao seu lugar não é geografia. É biografia. É você voltar aonde a sua biografia parou. Onde a sua história deu um pause. É você voltar a reescrever uma biografia, aquela biografia que Deus já estava escrevendo para você. Não é você voltar a ir a um plano B, é você voltar para o plano A. Quem está me entendendo, diga eu. Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5, no final do versículo 4 está escrito assim: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Olha o que diz o versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta ao quê? Oi? Quem falou aí? Não é para voltar ao primeiro amor? Aí tem gente, pastor, eu sou assim porque eu não estou mais no meu primeiro amor. Irmão, Deus não quer o seu primeiro amor. O meu primeiro amor foi uma menina da escola que nunca soube que eu gostava dela. A Márcia não foi meu primeiro amor, mas uma coisa ela tem certeza, e eu também, ela será meu último amor, em nome de Jesus. O teu primeiro amor era o tapinha na bolsa. O teu primeiro amor era o goró, irmão. O teu primeiro amor era aquelas dancinhas que dançavam mais com a mão do que... O teu primeiro amor era o boteco, meu filho. Deus não está falando aqui de geografia. Deus está dizendo, eu não quero que você volte ao primeiro amor, porque se aquele primeiro amor fosse bom, você não teria deixado. Ai, pastor, eu não amo mais a minha esposa como antigamente, irmão. Se você não ama mais como antigamente, a Bíblia não diz que é para você amá-la como antigamente, a Bíblia diz que é para você voltar às obras de antigamente. Lembra no namoro? Para os homens, Xande, a Bíblia não está dizendo para eu voltar ao primeiro amor que eu sentia no namoro. Quando eu via a minha esposa, dava um friozinho na barriga. Hoje eu não sinto mais frio, irmão, quando ela acorda de manhã assim, que ela precisa de 40 minutos de silêncio, e eu já estou aqui louco para falar, né? Deus falou comigo, eu só levantei, já veio uma mensagem nova e eu louco para falar, e ela... Duas horas depois, o que tu queria falar comigo mesmo? Eu não tenho que voltar ao primeiro amor com a minha esposa, eu tenho que voltar às primeiras obras. Eu não sinto mais o friozinho, irmão. Não sinto mais aquela
coisa assim. Quando eu ouvia no rádio Sei You, Sei Me, eu chorava. Eu não sinto mais isso, irmão. Mas eu tenho voltado às primeiras obras. O que eu fazia no período de namoro? Eu tomava um banho, colocava um Davene no corpo, uma blusa de lã, sem nada por baixo, e ia de bicicleta para a casa dela. Frio, porque uma blusa de lã, irmão, sem nada por baixo, é a mesma coisa que estar pelado. Mas quando ela chegava lá, que a mão deslizava no Davene, hoje eu tenho uma mica, naquele tempo eu tinha peito. Quando a mão dela deslizava no peito, irmão, e a gente ia comer um X, rachava no meio, porque só tinha dinheiro para comer um, e eu disse para ela essa semana eu disse para ela, eu digo, meu amor, um ano passado nós passamos o nosso aniversário de casamento na Praia do Rosa, na pousada Recanto dos Casais, com piscina térmica, já estava bom. Esse ano a gente ia passar em Copacabana, no Rio de Janeiro, ia fazer uma conferência lá e já ia aproveitar para tirar um dia para brincar de rico. Não fomos por causa da gravidez da Nora e da filha, e da pandemia e muita chuva, não fomos. Mas eu já profetizei para ela, o ano que vem nós vamos passar o nosso aniversário de casamento em outro país, nem que seja no Paraguai para buscar muamba, mas nós vamos passar no outro país. Nós vamos passar, irmão, nem que seja no Paraguai para trazer perfume Cuba, para a gente vender a 10 conto. Mas nós vamos passar. Escute isso. Jesus não manda a igreja de Éfeso voltar ao primeiro amor. Ele manda ela voltar a praticar o que a falta do primeiro amor produziu, que foi inércia, esfriamento. Ele disse, volta para aquelas práticas, faz o que você, irmão, faz o que você fazia no namoro para você ver. Experimenta. Você está falando com um cara casado há 29 anos, funciona. Faz o que você fazia no período de namoro. Eu e a Márcia, irmão, a gente tinha uns planos muito loucos, a gente tinha vontade de comprar uma Kombi, e ir para os Estados Unidos pelo México. Estou lembrando agora aqui. E hoje a mulher convida, tem mulher, irmão, que não conhece a guarda do Embaú. 100 quilômetros. Por favor, irmão, pelo amor de Deus, pelo menos vai no Recanto das Flores, então. Se você não pode levar a mulher para conhecer os Alpes suíços, pelo menos o Recanto das Flores. Volte ao primeiro amor. As pessoas dizem, pastor, 2020 foi um ano de crise. Eu digo, para quem, irmão? 2015 foi um ano de aprendizado, mas como é que foi um ano de crise se eu ganhei 2 netos? Como é que foi um ano de crise, irmão, se eu lancei um livro? O que antes eu levava 3 anos para vender de livros, eu vendi em 3 meses, no meio de uma pandemia. Enfrentei coisas difíceis? Enfrentei. Enfrentei perdas? Enfrentei. Aconteceu tudo como eu desenhei? Não aconteceu, mas eu aprendi mais do que eu esperava. Queridos, eu estou nas primeiras obras com Deus, eu não estou no meu primeiro amor com Deus. Tem vezes que eu fico semanas sem conseguir chorar. Tem vezes que eu fico meses vindo aqui 6:30 da manhã e não sinto a presença dEle. Eu orei 365 dias no monte, eu não vi um vagalume voando, piscando para dizer, um foguinho, não vi, fogo nenhum. Eu fico com raiva do Júnior. O Júnior vai para o monte, ele vê anjo, ele vê tocha de fogo, vê capeta musculoso, vê capeta fraco, Eu não vi nem rã pulando, irmão. Mas eu estou voando com Deus. Eu não vou entregar aqui para você não vir para cá me incomodar, mas tem dias da semana que eu venho para cá 6:30 da manhã, saio daqui 2 da tarde, eu fico ali naquela salinha chapando, lendo, orando, estudando, Deus me dando livro, já estou escrevendo Lidere Seu Casamento,
Irmão, esse ano vai ser extraordinário. Eu terei uma jornada feliz, eu terei um 2021 épico na minha vida. Sabe por quê? Eu não quero voltar ao sentimentozinho que eu tinha com ninguém, nem com a igreja, nem com a minha esposa, nem com Deus. Eu quero voltar às primeiras práticas, quando eu era chapado, irmão, quando eu passava noites inteiras falando com Deus, quando eu era psicopata gospel, eu passava a noite inteira gravando seleção de música, Leandro, no CDzinho, para dar para as pessoas não crentes. Que volte as primeiras obras sobre a minha vida. Se o seu casamento esfriou, não fique buscando o primeiro amor, porque ele não existe mais. Volte às primeiras obras. Você enfrentava o pai dela, você enfrentava os teus amigos rindo, você enfrentava todo mundo por causa dela. Você mulher, você desobedecia a tua mãe, você peitava a sua mãe. Agora o que você tem feito pelo seu casamento? Todo dia inventando uma desculpa para não profetizar com esse homem. Pastor, meu aniversário, pastor, ele não me deu nada. Ele vai te dar uma caixa de melhoral, porque está toda a vida com dor de cabeça. Dor de cabeça, enxaqueca, TPM. Vamos para a pizzaria, o quê? Estou pronta. Eu não estava com dor de cabeça? Eu vou ficar só na introdução aqui, irmão. Fique em pé, por favor.